Opa, tudo bem? Seguinte, tinha ficado de fazer a demonstração da regra dos sinais. Faz umas semanas aí que eu fiz aquela questão da UBM, a 21, se eu não me engano. Vou deixar o card da questão aqui em cima. Que envolvia a regra dos sinais. Eu ia explicar um pouquinho melhor sobre, fazer a demonstração dela, inclusive. E nesse vídeo eu vou começar o vídeo explicando sobre como usa, e aí eu vou depois fazer a dedução. Aí eu vou botar embaixo ali nos vídeos o timing de quando começa a dedução e quando começa a explicação, para se a pessoa quiser só ver a dedução ou só quiser ver a explicação, ela vê de acordo com o que achar melhor. Vou fazer os dois no vídeo. Bem, então tá. Então o que a gente vai ver aqui é a regra dos sinais, que é algo que eu falei que eu acho que poderia muito bem cair no IME. E não sei como não caiu até hoje, porque é uma coisa muito simples e que tem pouco livro de polinômio aí dos IMIT que fala sobre esse assunto. E como já é questão de Olimpíada, não é tão difícil de aparecer em prova do IME. Ok. A regra dos sinais, como eu já fiz aquela vez, a gente vai fazer com alguns exemplos práticos. Tu tem um polinômio, vamos dizer, vou começar com um polinômio bem clássico. X na quarta mais 2x² mais 1 igual a 0. Isso é uma equação biquadrada, né? A gente pode resolver ela tranquilamente pela equação biquadrada. Mas a lógica da regra de sinais é tentar descobrir, sem resolver, quantas raízes positivas pode ter essa equação e quantas raízes negativas pode ter. Como é que funciona a regra? Assim, o número de trocas de sinal, eu fiz naquele outro vídeo até para usar, né, para resolver, menos o número de raízes positivas tem que ser igual a um número par positivo. Aqui no caso então é 2n com n pertencente aos inteiros positivos. Opa, desculpa, botei um asterisco. É mais aqui, né? O zero está incluso nesse aqui. Então, essa é a lógica da regra dos sinais. Se a gente for pensar, o que é número de trocas? É bem o que está escrito ali. É quantas vezes troca o sinal. Só para dar uma olhada, antes de resolver e ver como isso funciona, vamos fazer essa equação aqui. Quantas trocas de sinal tem aqui? Aqui é mais, mais, mais. Nenhuma troca, né? Então, isso aqui é zero. Para isso aqui ser um número par positivo, que número tem que ser aqui? Só tem uma opção. Isso aqui só pode ser zero. Porque 0 menos 0 que dá 0. Não tem como dar 2, porque seria negativo. Não tem como dar 4, porque seria negativo. A única opção aqui é mesmo ser 0. Então, o número de raízes positivas é 0. Só tem essa opção. Não tem como ter raízes positivas nessa equação. Então, tu consegue dizer se uma equação tem raízes positivas, se tem ou não tem. Tu consegue dizer isso. E como é que faz o número de raízes negativas? Tu só troca x por menos x e faz a mesma regra. Então, substitui x, substitui por menos x. Vamos ver como é que fica. Menos x à quarta vai ficar menos x à quarta mais 2 vezes menos x ao quadrado mais 1 igual a 0. Menos x à quarta dá x à quarta, menos 1 vai embora. Mais 2 vezes menos x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Mais 1 igual a 0. Sendo assim, quantas trocas tem? 0 trocas de novo, né? Porque está tudo positivo. Para dar um número par positivo ou igual a 0, só tem uma opção. O número de raízes negativas tem que ser igual a 0 também. Então, quer dizer que esse polinômio ele não tem raízes positivas, ele não tem raízes negativas
Então quer dizer que se ele tem 4 raízes, porque ele é um polinômio de quarto grau, é um polinômio de quarto grau tem que ter 4 raízes, significa que ele tem 4 raízes complexas. Então, é a única opção. E agora a gente vai resolver ele só para mostrar que é bem isso. Se tu fizer uma substituiçãozinha, né? Porque isso é uma equação biquadrada, você já sabe saber resolver, né? Tu chama x ao quadrado de y, a gente vai ficar com y ao quadrado mais 2y mais 1 igual a 0. Aí a solução disso aqui dá para botar campo notável, né? Y mais 1 ao quadrado igual a 0, tira a raiz, y mais 1 igual a 0, y igual a menos 1, é solução dupla. Sendo assim, as nossas raízes são x ao quadrado igual a menos 1 e x ao quadrado igual a menos 1, que são dupla, né? Nesse aqui, a gente vai ficar que x é igual a i, x2 igual a menos i. E nessa aqui, a gente vai ficar x3 igual a i e x4 igual a menos i. Sendo assim, fechou, são 4 raízes complexas, como previa a regra dos sinais. Vamos fazer com um outro polinômio só para mostrar de novo. Vou fazer aqui do lado. O outro polinômio que eu vou pegar vai ser x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a 0. É um polinômio de terceiro grau, então tem 3 raízes. Pela regra dos sinais, vamos pegar aqui o número de trocas. Quantas são nesse caso? Ó, positivo, negativo. Aqui tem uma troca. Negativo para positivo, 2 trocas. Positivo para negativo, 3 trocas. Então, o número de trocas é 3. Para o número, a diferença ser um número par, existem 2 opções para o número de raízes positivas. Ou esse número é 1, sendo assim 3 menos 1 dá 2, né? Nesse caso aqui, 3 menos 1 igual a 2, o que é um número par. Ou isso aqui é igual a 3 e 3 menos 3 igual a 0. Então, tem 2 opções. Ou a gente tem uma raiz positiva ou a gente tem 3 raízes positivas. Fazer as negativas, como é que faz? Troca x por menos x. E o nosso polinômio fica menos x ao cubo menos 3 menos x ao quadrado mais 4 vezes menos x menos 2 igual a 0. Daí vai ficar menos x ao cubo menos, o menos aqui soma por causa do quadrado, né? Menos 4x menos 2 igual a 0. Quantas trocas? É tudo negativo, então o número de trocas nesse caso é igual a 0. Sendo assim, o número de raízes negativas é automaticamente 0 também, né? Que nem a gente fez antes, porque tem que ser 0 menos 0. Sendo assim, se uma raiz for positiva, que é o primeiro caso que a gente tem, e 0 negativa, isso me leva a 2 raízes complexas, porque não tem negativa. Negativa é sempre 0. Se 3 raízes forem positivas, isso me leva a 0 complexas. E agora como é que a gente vai fazer? Nós vamos resolver para mostrar como funciona. Isso aqui de cara, por inspeção, tu pode ver que x igual a uma raiz, né? Então, eu vou fazer Briones-Fini de cara aqui, menos 3, 4, menos 2. Vou fazer Briones-Fini aqui, desço esse, 1, né? Como é que faz Briones-Fini, né? Esse vezes esse, soma com aquele. 1 vezes 1, 1, mais menos 3, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2, soma com 4, 2. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0 somado, né? Esse aqui é o resto, deu 0, tá bonitinho.
Então, o polinômio derivado daqui é x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. O delta disso aqui é 4 menos 4 vezes 2, o que dá menos 4. Opa, duas complexas. Não precisa nem resolver, mas vamos botar, né? x2 é 2 mais 2i sobre 2, e x3 é 2 menos 2i sobre 2, que dá 1 mais i e 1 menos i. Então, aqui, no caso, fechou bonitinho, né? Fechou o primeiro caso. Uma raiz positiva e duas complexas, o que bateu com a regra dos sinais. Tem uma raiz positiva e 0 negativas. Ou seja, ela funciona. Bem, vocês viram aí alguns casos, dois casos de como utiliza, né? É bem simples, é prático, e isso me leva até algumas conclusões de que, por exemplo, um polinômio que tenha só coeficientes positivos, ele nunca vai ter raízes positivas. Isso é o que tu usava naquela regra lá. Um polinômio com raízes só com coeficientes positivos apenas, que é o que tu usava na questão que eu botei o card aí em cima, ele não pode ter raízes positivas, todas têm que ser negativas. Ou complexas. Tá, ok. Feito isso, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é derivando a regra dos sinais. Chururu, aqui. Tá. Essa demonstração, ela é de um livro do D.R. Curtis, que é The Geometry of René Descartes, ou seja, a geometria de René Descartes, with facsimile of the first edition. É desse livro aqui. Tu encontra ele na internet para baixar se quiser. A demonstração é daqui. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o artigo que eu peguei essa parte dessa demonstração, que eu achei que tem essa demonstração. O livro tu encontra na internet se quiser. E eu vou mostrar como é que é, se alguém não conseguir entender, tu pode reler também ali embaixo no artigo. E vou mostrar de onde é que vem essa regra. Para começar a regra, então, um pouco da historinha assim, o René Descartes ele não descobriu exatamente a regra dos sinais, ele não provou ela, porque ele já afirmou para um polinômio só no caso, ele não generalizou para todos, e ele tinha um pequeno erro na regra, isso eu não sabia antes de fazer, mas eu li nesse artigo que está aqui embaixo linkado, vocês podem olhar. Tinha um pequeno erro na regra dele, na primeira regra dele, e depois foi corrigido com o tempo, para ser agora aplicável sempre e funciona sempre. No caso dele, tipo, de dar errado. Hoje é aplicado sempre funciona. Ok, vamos para a demonstração então. A gente vai começar com um polinômio f de x, que é a0 x na n mais a1 x na n menos 1 mais até mais ak x na n menos k. N pode ser igual a k, e daí vai dar aqui vai ser um termo independente, mas não necessariamente é, porque o polinômio não precisa necessariamente ser isso. O que a gente tem aqui é a0 vezes a l é diferente de zero. Então quer dizer que o primeiro termo ele não pode ser zero o coeficiente, e o último não pode ser zero o coeficiente. A l não, a k, desculpa. Não pode ser zero o coeficiente, porque tem que ter um último termo, né? E tem que ter um primeiro. Não interessa qual que seja, mas tem que ter. Por isso que aqui eu não botei ele como independente, porque pode ser que seja um termo com x, mas ele tem que ter um último termo e um primeiro. Tá, um polinômio geral, então, né? Aí eu vou definir um outro polinômio, um f de x, que ele é x menos r, vezes f de x, com um r positivo. Isso aqui é para poder demonstrar, a gente tem que primeiro fazer um estudo desse tipo de polinômio. O que acontece quando eu multiplico um polinômio por um fator x menos r, se r for uma raiz positiva. Tá? O que acontece com os coeficientes? Bem, esse polinômio f de x, eu vou dizer que ele tem coeficientes b0 x na n mais 1,
mais B1 x na n, mais B2 x na n menos 1, mais até B na k x na n menos k mais 1, mais B na k mais 1, x na n menos k. Tá? Porque vai ter um termo a mais. Por que vai ter um termo a mais? Porque a partir desse momento eu vou ter um termo x na n mais 1 e vai ter um termo x na n menos k. Por quê? Porque quando eu multiplicar o r pelo akx na n menos k, ele continua sendo um termo x na n menos k. Então vai ter um termo x na n mais 1, que é quando eu multiplico x por a0, e a0x na n, e vai ter um termo x na n menos k também, quando eu multiplicar o menos r apenas por a na k x na n menos k. Tá, então é explicado por que vai ter coeficientes até de b na 0 a b na k mais 1. Então vai ter um coeficiente a mais do que o primeiro polinômio original. Tem que ser, né? Porque tem o termo x na n mais 1 adicionado. Ok. Agora, a gente tem que tentar descobrir quais são esses coeficientes em função dos anteriores. Bem, de cara, B0 é igual a 0. Por quê? Porque B0 é formado quando x menos r multiplica a0 x na n. Um deles vai ser a0 x na n mais 1, que vai ser o termo de x na n mais 1, menos r a0 x na n. Esse aqui vai para o outro. Então, o único termo que tem x na n mais 1 é esse. É quando a 0 x na n multiplica x. Então, B0 é igual a 0. Agora, os outros, B1, por exemplo, vai ser igual a A1 menos R a 0. Por quê? Daqui, como a gente viu, o R a 0 vem daqui. Quando x menos R multiplica a 0x na n, o menos R multiplicando a 0x na n forma um termo que tem x na n. Mas tem outro termo que vai ter x na n, que é quando A1x na n menos 1 multiplica x menos R. O A1x na n menos 1 multiplicando x vai ficar A1x na n. E ali vai ficar A1x na n menos 1 vezes R. Aqui forma um termo que é com x na n menos 1. Mas esse aqui tem o x na n. Então daqui vem o A1, que está aqui. E analogamente para os outros, B2 vai ser A2 menos R A1, porque tem esse R A1 daqui. E o A2 é quando multiplicar o A2x na n menos 2 com o x. Todos vão seguindo até o último, que vai mudar. O B na k mais 1, ele só é formado de menos R a na k. Por quê? Porque o único termo que tem x na n menos k é quando x menos R multiplica a k x na n menos k. O x multiplicando isto vai ficar um termo x na n menos k mais 1, que não interessa. Mas nesse caso aqui, o R multiplicando vai ficar menos R a k x na n menos k. É o único caso que tem multiplicando que forma um termo x na n menos k. Então, esse caso aqui é único e o primeiro também é diferente. Os outros seguem esse padrão aqui sempre. Tendo isso em mente, podemos partir para o próximo. Próxima lógica. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai considerar que tu tem A0 e a gente vai considerar que o coeficiente AM1 é a primeira troca de sinal de coeficiente. Então, AM1 é o primeiro coeficiente que tem sinal contrário de A0. Aí, a gente vai considerar que AM2 é o próximo coeficiente que tem sinal contrário de AM1. E a gente vai seguindo isso aqui até um AMV-1 e um AMV, que seria a 20ª troca. Por quê? Porque a primeira troca é a M1, a segunda troca vai até a M2, a 20ª troca vai até a MV. Então, esse aqui é o último, ou seja, a MV tem mesmo sinal de AK, que é o último coeficiente. Ou ainda, eles são iguais. Ou a gente pode dizer que a MV é igual a AK.
um dos dois casos. Então quer dizer, ou ele é o último coeficiente, ou ele tem o mesmo sinal que a k, então não tem mais troca. A partir daqui as trocas zeram, fim das trocas. A partir do MV, das trocas de sinais. Por que a gente está vendo isso? Porque a gente tem que analisar como é que funcionam as trocas para poder entender essa regra de sinais. Porque ela envolve troca de sinal. Então a gente tem que analisar como é que multiplicar por uma raiz nova positiva, adicionar uma raiz nova positiva, influencia nas trocas de sinais. É por isso que a gente está fazendo isso. Tá, então a gente tem V trocas de sinais. A gente supôs um número. Pode ser V, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 0, enfim, o que a gente quiser. Ok. Tendo isso em mente, agora a gente tem que analisar como é que funcionam os coeficientes em B, que seriam no meu polinômio derivado dali. O que acontece? B0, ele tem o mesmo sinal que A0. Por quê? Porque B0 é igual a 0. BM1 vai ter o mesmo sinal que AM1. Por quê? Simples. Se a gente pegar a lógica aqui de cima, BM1 vai ser igual a AM1 menos R AM1 menos 1, que é o coeficiente anterior a AM1. Como a AM1 é uma troca, significa que se esse aqui é positivo, esse aqui é negativo, porque é uma troca de sinal aqui. Quando der esse aqui é uma raiz positiva, um positivo com negativo dá negativo. Com outro negativo, isso aqui tudo vai dar positivo. Com um positivo, BM1 é positivo também. Se AM1 for negativo, significa que AM1 menos 1 é positivo, multiplicado por uma raiz que é positiva. Com o sinal de menos daqui, vai ficar tudo negativo. Então, vai dar negativo com negativo, tem o mesmo sinal também. Ou seja, pelo fato desse aqui ser uma troca e o anterior ter sinal contrário, eles sempre têm o mesmo sinal. A gente pode fazer isso com todos. BM2 tem o mesmo sinal de AM2. E assim por diante. Até BMV tem o mesmo sinal de AMV, ok? Até o último. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer agora? Vamos definir a sequência. Essa sequência aqui. A0, AM1, AM2, AMV e menos AK. O que acontece nessa sequência? Essa sequência, tu tem trocas de sinal em todas elas. Por quê? Porque a M1 tem sinal contrário de A0. A M2 tem sinal contrário de AM1. E assim por diante, vai sempre trocando sinal. E aqui tem sinal contrário também. Por quê? Porque a gente tinha visto que a AMV tem o mesmo sinal de AK. Então quer dizer que a AMV e menos AK tem o mesmo sinal. Ok? Então aqui também tem uma troca. Então aqui tem quantos termos? A gente tem V mais 1 termos que trocam de sinal. V mais 1 termos. Então tem V mais 1 trocas de sinal. Esses coeficientes se associam a B0, BM1, BM2, BMV e esse aqui se associa a BK mais 1. Por quê? Porque BK mais 1 é igual a menos R AK. Como tem um menos aqui com uma raiz positiva, então quer dizer que o sinal de BK mais 1 é o sinal de menos AK. Porque isso aqui é R vezes menos AK. R é positivo, então o que dita o sinal é menos AK. Então o sinal de BK mais 1 é o sinal de menos AK. Então daqui até aqui a gente tem coeficientes que têm trocas de sinal em todos eles. Em todos eles tem uma troca. Quantas trocas a gente tem aqui? Como a gente tem V mais 1 coeficiente, a gente tem V mais 1 trocas. Porém, o que acontece?
não necessariamente entre B0 e BM1 vai ter uma só troca, e entre BM1 e BM2 vai ter só uma troca. Por quê? Em nenhum momento eu consegui afirmar isso sobre B. Eu afirmo isso sobre A0 e a M1, que isso eu já ditei. Mas sobre B0 e BM1 eu não tenho como saber, porque eles dependem de uma diminuição ali, né? O que eu consigo afirmar é que entre B0 e BM1 eles têm sinais contrários. Então quer dizer que entre os dois tem um número ímpar de trocas de sinal. Por quê? Porque para eles terem sinais contrários, ou tu vai ter uma troca, ou tu tem 3 trocas, ou tu tem 5 trocas, porque se for um número par, eles voltam para o mesmo sinal. Tipo, se aqui for positivo, negativo, positivo, 2 vezes, troca e volta para o mesmo sinal. For positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, 4 trocas, volta para o mesmo sinal. Então tem que ser um número ímpar. Uma troca, 3 trocas, 5 trocas, 7 trocas, etc. Então tem um número ímpar de trocas. Eu não consigo dizer que tem exatamente uma. Porque eu não sei como é que funcionam os coeficientes B. Eu sei que entre A0 e a M1 tem uma, mas entre eles eu só sei que posso garantir que tem um número ímpar, porque eles têm sinais contrários. Eu não posso garantir que seja uma. Isso vale para todos os outros. Vale para B1, para BM1 e BM2. Eu posso garantir um número ímpar, e assim por diante. Então, na real, eu não garanto que tem V mais uma trocas. Eu garanto que tem V mais um números ímpares de trocas. O que acontece? Supor que são então os números ímpares, vamos supor que seja 2y1 mais 1, o outro é 2y2 mais 1, somando assim até 2yv mais 1 mais 1. Então seriam esse o número de trocas totais, porque são números ímpares aqui, né? Todos eles são ímpares, ó. Isso é um ímpar, isso é um ímpar, isso é um ímpar. São v mais 1 ímpares. Isso aqui vai dar 2 vezes y1 mais y2 até yv mais 1. Mas quantos números 1 vão ter aqui? Vão ter v mais 1 números v mais 1 dos números 1, né? Porque tem v mais 1 números ímpares, então tem v mais 1 números 1. Ou seja, a gente pode dizer que a gente tem v mais 2 vezes. Isso aqui é um inteiro, eu vou chamar de L, mais 1. Então a gente tem um número v de trocas mais um número ímpar. Isso aqui é um número ímpar, né? O que é lógico, né? Se eu tiver v mais um números ímpares somando, eu tenho que ter um número ímpar. Porque v mais 1... Eu tenho que ter um número ímpar, não, desculpa. Se eu tenho v mais um números ímpares somando, eu tenho que ter v mais um número ímpar. Porque o 1 vai somar ímpar vezes. Então a lógica é essa. Quando eu adiciono um fator a mais, que é o x menos r, acontece que eu tinha v trocas no f de x, eu passo a ter v mais um número ímpar de trocas. É isso que a gente queria mostrar até aqui. Ok? Vamos então para a última parte. Agora definitivamente mostrar. Então o que a gente fez até agora foi o seguinte. A gente mostrou que se no polinômio f de x tem v trocas de sinal, num polinômio f de x, que é igual a x menos r, f de x, com r positivo, eu tenho v mais um número ímpar de trocas. A gente mostrou isso. Então, se eu botar uma raiz a mais que seja positiva, eu adiciono um número ímpar de trocas. Para provar definitivamente, é meio que uma indução. A gente vai primeiro pegar o caso f de x igual a 0, que não tem raízes positivas. Se não tem raízes positivas, o que a gente sabe? Bem,
f de 0 é o termo independente do polinômio, né? E a gente também sabe que o limite, quando x tende a mais infinito de f de x, ele tem o sinal do termo de maior grau. Por quê? Porque num polinômio f de x igual a 0 x na n mais a1 x na n menos 1, vamos supor um polinômio completo que vai até a L. Se eu botar o x na n em evidência, a 0 mais a1 sobre x mais a2 sobre x ao quadrado mais até mais a L sobre x na n. Todos esses termos aqui, quando eu botar o limite para o infinito, eles vão para zero. Então, o sinal do limite para o infinito é dado pelo sinal de A0. Então, se A0 for positivo, o limite para o infinito vai para números positivos. Se o A0 for negativo, ele vai para os negativos. Sendo assim, se ele não tem raízes positivas, pega o gráfico da função. Se as raízes são só negativas, quando o polinômio vai tender para infinito, vamos supor que o A0 seja um número positivo. Ele vai crescer para cá, para esse infinito aqui, né? Como ele só pode cruzar o eixo x nos negativos, significa que f de 0, que é esse termo aqui, ó, esse aqui é f de 0, quando x é 0, ele tem que ter o mesmo sinal do A0, porque o sinal do A0 dá o sentido, que é positivo, e esse aqui, como ele não pode cruzar o eixo x mais, porque no eixo positivo, só nos negativos, o f de 0 e A0 tem mesmo sinal. F de 0, no caso, é o último termo, que eu chamei de AL. AL e A0 tem mesmo sinal. Se o A0 fosse negativo, é idêntico, né? Porque, como ele não pode cruzar o eixo x+, ele está descendo aqui, ele só pode cruzar o eixo y aqui num outro número que seja negativo. Porque ele só pode cruzar o eixo x para o outro lado. Então, o f de 0 aqui também tem que ser negativo nesse caso. Porque se fosse positivo, ó, se fosse aqui, ele cruzaria num positivo. Então, não pode. Ou seja, se não tem raízes positivas, significa que AL e A0 têm o mesmo sinal. Se eles têm o mesmo sinal, significa que entre eles tem um número par de trocas de sinal. Ou seja, daí o teorema está provado para esse caso. Por quê? Porque o número de trocas menos o número de raízes positivas é igual a um número par. Como o número de trocas tem que ser um número par, porque AL e A0 tem o mesmo sinal, e como o número de raiz é zero, então o número par menos zero dá um número par. Então aqui nesse caso está provado. Agora a gente tem que provar para o caso em que tenha raízes positivas, né? Para o primeiro caso que não tem, está provado. Segundo, vamos supor que tenha k raízes positivas. Não necessariamente elas distintas. Não necessariamente distintas. Então pode ter raízes múltiplas, não tem problema. Nós vamos chamar essas raízes de R1, R2, até RK. Pode ter algumas raízes com multiplicidade aí no meio, não interessa. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que nosso f de x,
ele é igual a x menos R1, fatorando, né, na forma fatorada que tu pode sempre fazer, né, pelo termo da álgebra, fundamental da álgebra. X menos RK vezes um g de x. Aqui estão todas as raízes positivas. Sendo assim, o polinômio g de x aqui que sobrou, ele só tem raízes negativas ou complexas. Certo? Sendo assim, esse polinômio g de x, ele recai no primeiro caso. Aqui. Ele recai nesse caso aqui. Porque ele não tem raízes positivas. Então, o número de trocas desse polinômio aqui é par. Ou zero. É par ou zero. O número de trocas. E agora o que acontece? Como essas raízes são positivas, toda vez que a gente multiplica o g de x por um fator que seja x menos r alguma coisa, que ele seja positivo, a gente recai no que a gente provou antes. Aqui, que é f de x vezes x menos r. Se esse aqui tem v trocas, o f de x vai ter v mais um número ímpar. Então, se g de x tem um número par de trocas, aqui, g de x vezes x menos rk tem um número par mais um número ímpar de trocas. G de x vezes x menos rk vezes x menos rk menos 1, que é o anterior, vai ter um número par mais um número ímpar, que é o anterior, mais outro número ímpar. Então, o que acontece? Como o g de x ele só tem raízes negativas ou complexas, o número de trocas de sinal é par ou zero. Mas toda vez que tu adiciona um fator que tem uma raiz positiva, como a gente viu antes dali, isso aqui adiciona um número ímpar de trocas de sinal. Foi o que a gente mostrou antes até aqui, que vem um número ímpar de trocas de sinal. Significa que, se a gente adicionar uma raiz positiva, a gente vai ficar com o número par que tinha antes, mais um ímpar, o que dá ímpar. Um par mais um ímpar dá ímpar, né? Se a gente adicionar um número par de raízes positivas, ou seja, duas, vai ficar um par, um ímpar e um ímpar. Essa soma aqui, ela dá par, porque dois ímpares juntos dão par. Então, sempre que tu adicionar um número par de raízes positivas, tu vai ter um número par de trocas. E sempre que tu adicionar um número ímpar de raízes positivas, tu vai ter um número ímpar de trocas. Ou seja, o número de trocas menos o número de raízes positivas vai ser igual a um número par. Por quê? Porque se o número de raízes positivas adicionado for ímpar, esse número é ímpar. O número de trocas é ímpar, por causa que fica par mais um número ímpar de ímpares. E esse número é ímpar porque é um número ímpar de raízes positivas. E ímpar menos ímpar dá par. Se for no outro caso, se for um número par de raízes positivas, esse número é par, né, porque é o número de raízes positivas. E o número de trocas vai ser par, porque a gente vai ter um número ímpar somado um número par de vezes, que dá par. Então, par menos par dá par. Ou seja, está provado o teorema. Com isso, fechou a questão. Provou a regra dos sinais ali, nesse caso. Uma prova mais ou menos simples. A única coisa que envolve um pouco é de limite aqui. É a única coisa um pouco mais para acima que envolve. O resto, polinômio e gráfico, nada muito avançado. Sendo assim, é isto. Eu vou deixar linkado aqui embaixo as resoluções que não é minha essa prova. Não vou pegar crédito numa coisa que não é minha. Vou deixar aqui embaixo. E se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E é isto. Um abraço, gente. Até a próxima.